Oi, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora de língua portuguesa Renata Ribeiro e mais uma vez, por meio da parceria entre a Prefeitura Municipal de Uberaba e a TV Câmara, estou aqui para conversar com vocês. A aula de hoje, ela se destina aos alunos do Ensino Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Bom, mas antes eu gostaria de mandar um abraço para todos os alunos e professores do município e das demais regiões. Também um abraço especial para a equipe da Escola Municipal Sítio do Pica-Pau Amarelo, da qual tenho muito orgulho de fazer parte também. Hoje nós daremos continuidade às figuras de linguagem, que são os recursos expressivos que utilizamos para dar efeito aos enunciados e ampliar a ideia da mensagem. Nossa primeira figura de linguagem de hoje é o eufemismo. Trata-se da utilização de uma palavra branda para atenuar um termo agressivo e chocante, muito utilizado em contextos que exigem moderação sobre polêmicas, conteúdos fortes, provocantes, sendo frequentemente ligado à polidez. Então, gente, vejam bem, eufemismo trata de um jeito moderado de nós referirmos a algum conteúdo chocante. Então, se nós podemos dizer que a hipérbole é o exagero da língua portuguesa, o eufemismo ele é a delicadeza, porque ele tende a atenuar uma expressão que é um pouco gritante, chocante. Então, é uma forma de suavizar. Nós podemos ver aqui claramente no exemplo a diminuição da intensidade através da substituição feita. Nós temos aqui, ele morreu. Quando eu digo ele morreu, o verbo morrer, ele traz uma certa agressividade, ele é forte. Quando eu vou comunicar a alguém sobre a perda da vida de alguém, então quando eu comunico dizendo ele morreu, é impactante. Mas eu posso muito bem usar a figura de linguagem eufemismo e dizer ele faleceu, porque o significado é o mesmo. Falecer e morrer significa a mesma coisa, que é a perda da vida, mas porém de uma forma mais branda, mais suave. E também o eufemismo, ele também é usado para gerar humor, e eu gostaria de mostrar para vocês no próximo exemplo como o cartunista ele confere humor à tirinha por meio do eufemismo. Então nós vamos ver aqui que o personagem, quando ele se sente intimidado pela ameaça do seu interlocutor, ele vai suavizando o seu discurso, suavizando a sua fala. Então vejam bem, ladrão, canalha e traiçoeiro. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Então vejam, o interlocutor está ameaçando o personagem. E aí então esse personagem começa a falar num tom mais ameno, mais suave. Bom, então indivíduo suspeito de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha, a ameaça continua. Espera, responsável por grandes verbas, conduta polêmica, e afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. E aí o interlocutor já está ficando mais calmo, mais tranquilo. Por quê? Porque o personagem vai mudando o tom da fala dele, deixa de ser aquela fala tão agressiva como no início. Homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Ainda não sei se gosto do tom. Então nós podemos ver aqui que ele começou lá, ladrão, canalha e traiçoeiro. Olha que gritante, que uma ofensa, ofensivo, forte. E ele terminou, homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação. Então ocorreu um eufemismo aqui. Ele foi suavizando o seu discurso, mas na verdade para ele o interlocutor dele continuava sendo um ladrão, canalha e traiçoeiro, só que ele disse isso em outras palavras, de uma forma mais suave. Vejamos outro exemplo também, que eu até poderia, há um tempo atrás, eu poderia aplicar esse eufemismo na minha fala. Vejam só que interessante. Amor, estava dirigindo seu carro
quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Fala logo que você bateu meu carro. Então, viram que interessante? Aqui a personagem, ao invés de chegar e falar bati o carro, ela usa uma outra forma de dizer, uma forma mais suave, mais branda, né? Ela diz que o carro ganhou um formato único, personalizado, ou seja, estragou a lataria, né? E no meu caso, com eufemismo ou não, eu tive que pagar o pato. Mas aí essa história de pagar o pato já é outra figura de linguagem, vamos nos ater aqui ao eufemismo, que consiste nisso, quando eu quero atenuar uma expressão de conteúdo forte, de conteúdo forte que seja impactante, eu uso o eufemismo e aí eu suavizo aquela expressão. Próxima figura de linguagem, nós temos a ironia. O que é a ironia? A ironia é quando eu afirmo algo, mas na verdade eu quero dizer o contrário. Então é uma afirmação contrária do que eu quero dizer. Figura através da qual se expressa o oposto do que se quer dar a entender. Uso de palavra ou frase de sentido diverso ou contrário ao que deveria ser utilizado para definir ou denominar algo. Se evidencia do contexto. Pode ser identificada também por meio de zombaria, feita com alguém ou alguma coisa de maneira a obter uma reação do interlocutor. Então, gente, como toda figura de linguagem, nós devemos estar sempre atento ao contexto, de onde que vem aquela fala. Nós também precisamos ter conhecimento de mundo. Então, por isso, as leituras se fazem sempre necessárias. Nós precisamos ler, pesquisar, porque para a gente poder se comunicar bem, é indispensável o conhecimento do mundo. E a ironia é isso, quando eu quero expressar, às vezes até tem ela carrega em si uma certa crítica, mas levada ali pelo deboche, pela ironia, pela graça. Então é uma forma irônica de dizer algo, é quando eu afirmo alguma coisa, sendo que na verdade eu quero dizer o contrário. Vejamos alguns exemplos. Nós vamos ver aqui exemplos na literatura, e aí eu trago para vocês trecho de obras de Mário de Andrade, Machado de Assis e Monteiro Lobato. Moça bonita, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, como que uma pessoa burra como uma porta, ela pode ser um amor? Então, não é isso que Mário de Andrade quis dizer, ele usou de uma forma irônica, né? Na verdade, ele não queria dizer que essa moça era um amor, mas aí ele diz burra como uma porta, um amor. Então, isso é ironia. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, nós podemos ver aqui, de uma forma irônica, que Machado de Assis, ele está falando de um amor baseado no dinheiro e não no sentimento verdadeiro de amor, né? Como que uma pessoa pode amar a outra pensando no dinheiro, né? Não é aqui quando diz durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, enquanto havia dinheiro, existia o amor, né? Então, um amor falso. Então, Marcela não amava de verdade, ela estava interessada no dinheiro, ok? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Ora, desde quando judiar de criança é uma arte? Pelo contrário, trata-se de um crime. Mas nós vimos aqui que ele disse que a excelente, ele está falando que essa pessoa é uma pessoa excelente, a excelente Dona Inácia era mestra. Uma ironia, né? Porque o que ela fazia? Ela judiava de crianças, então ele afirmou o contrário do que ele queria dizer, né? Que ela era uma criminosa, uma pessoa das piores pessoas, né, que existe. Ela judiava das crianças. Próximo exemplo, nós temos aqui a ironia na charge, né? E aí, quando é a charge, nós analisamos também
a imagem, né? O que essa imagem está representando, né? A taça do mundo é nossa, com empreiteiros não há quem possa. Então aqui é uma denúncia, uma crítica, né? À corrupção na política. Nós podemos até notar que ali na consoante S, ela foi substituída por cifrões, né? Que representam o dinheiro. Então uma crítica, uma ironia, porque fala-se aqui de corrupção, né? Ele está ironizando a corrupção, a política do nosso país, a lavagem de dinheiro, o uso do dinheiro público. Ok? Beleza? Tá dando para todo mundo entender aí, acompanhando comigo? Próxima figura de linguagem, nós temos o paradoxo. Trata-se da expressão de uma ideia contrastante, ou seja, em que a oposição contendo em si uma incoerência por apresentar elementos que se contradizem. Portanto, não basta haver somente oposição na ideia expressa, mas esses elementos contrastantes precisam também ser contraditórios entre si. Gente, então paradoxo é quando eu encontro ali no período termos opostos, palavras opostas, ideias opostas, ideias contrastantes. Então, quando me causa uma certa estranheza, ou seja, eu penso aquilo como algo absurdo, trata-se de um paradoxo. E aí nós temos aqui no exemplo, um exemplo clássico do soneto de Camões, né? Em que Camões, ele fala do amor, né? Ele diz, o amor é ferida que dói e não se sente. Então aqui, Camões, ele está expressando de uma maneira, usando uma linguagem emocional, né? Então isso é aceitável, porque ele está falando de um sentimento, amor, ele está falando da contradição do amor. E aí ele diz que é ferida que dói e não se sente. Mas como uma ferida que dói e não se sente? Se a ferida dói, é claro que eu estou sentindo. Mas isso é possível, é permitido, porque ele está falando de uma forma poética, ele está mostrando a contradição do amor, um sentimento, né? E aí ele diz também belamente que o amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente. Então são ideias contraditórias, não só as palavras, os termos contraditórios, mas as ideias. Então soa como algo estranho, mas aqui na obra de Camões, algo lindo, né? Expressando a contradição do amor. Nós temos aqui também, esse menino parece que dorme acordado. Então nós temos dois verbos aqui, duas ações, dormir e acordar, né? Como assim, como que nós podemos praticar duas ações opostas ao mesmo tempo? Esse menino parece que dorme acordado. Trata-se de um paradoxo. Por quê? É uma ideia contrastante. Então eu tenho termos contrastantes, ideia contrastante, uma estranheza. Aqui dormir acordado, então aqui se emprega num sentido conotativo, uma forma de dizer que esse menino, ele é um menino que se distrai facilmente. Eu estou falando da desatenção, ele é um menino distraído. Então é isso que eu quero dizer, ok? Paradoxo. E o paradoxo, ele é muito parecido com outra figura de linguagem, que é a antítese. E às vezes é comum haver uma confusão entre paradoxo e antítese, mas fiquem bem atentos para que vocês vejam qual que é a diferença. Então vamos lá. Antítese consiste na contraposição de conceitos, utilização de palavras ou objetos distintos na mesma frase, produzindo um contraste que destaca os sentidos das duas palavras em relação a referentes distintos. Então nós temos aqui o exemplo, a sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Ficou claro, não me causou nenhuma estranheza essa frase. Por quê? Porque é uma antítese. Nessa frase apresenta termos, palavras opostas. Então aqui eu tenho pares de palavras opostas, doença, saúde.
certo? Mas eu entendo corretamente o que quer dizer a doença e a saúde, a que ela se aplica nessa frase. Porque aqui está aparecendo o sentido denotativo dessas palavras, né? O sentido verdadeiro, original. Então, a sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Apresenta termos opostos, ideias opostas não. Bonito para alguns, feio para outros. Ok, correto. Olha aqui a oposição de palavras. Bonito, feio, no sentido original de cada palavra. Então, aqui há uma oposição de palavras e não de ideias. A antítese, ela foi uma figura de linguagem ideal no período barroco. Porque nesse período, os artistas, eles retratavam muito a oposição, né? A oposição entre Deus e o diabo, entre o inferno e o céu, o amor e o ódio. Então, essa oposição era característica do estilo, né? Então, a antítese é muito comum no estilo barroco. E nós vamos ver aqui como exemplo um quarteto do soneto de Gregório de Matos que vem mostrando essa oposição de palavras. Aqui nós vamos perceber que ele usa pares de palavras em oposição. Então, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sonhos morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então, vejam só, nós temos aqui dia, noite, luz, escura, tristeza, alegria. Então, vocês percebem a oposição de palavras? Então, quando acontece essa oposição de palavras, trata-se de uma antítese. Bom, para frisar, para vocês não confundirem, elas são figuras de linguagem parecidas, mas porém são diferentes. Paradoxos versus antíteses. Paradoxos, termos e ideias com sentidos opostos, relação a referentes distintos, causa certa estranheza, um absurdo. Antítese, termos que têm sentidos opostos, relação ao mesmo referente. E aí nós temos aqui dois exemplos. Eu corro enquanto o mundo para. E aí? É uma antítese ou um paradoxo? Vamos pensar um pouquinho? Lembrar o que cada figura de linguagem trabalha aí? Bom, quando eu digo eu corro enquanto o mundo para. Correr e parar, verbos distintos, certo? Ações distintas, mas o sentido deles aqui não me causa nenhuma estranheza, eles estão sendo usados no sentido denotativo. Então, ficou clara essa frase para mim, eu corro enquanto o mundo para. Estou correndo parado. Opa, aqui já está diferente. Estou correndo parado. Tem como nós corrermos enquanto estamos parados? Não. Então, causa uma estranheza, né? E aí eu tenho uma oposição aqui, correr e parar. E além dessa oposição de palavras, eu tenho uma oposição de ideias. Então, aqui trata de um paradoxo. Beleza? Tranquilo? Mas vamos passar para o próximo. Então, agora é hora da gente treinar um pouquinho esse conhecimento que nós estamos construindo até agora sobre as figuras de linguagem. Então, o treino, o exercício vai nos ajudar a entendermos a aplicação das figuras de linguagem para que nós possamos, não somente quando estivermos lendo, interpretar as figuras corretamente, como também nós iremos poder escrever usando essas figuras de uma forma adequada. Então, vamos lá. Como o primeiro exercício, nós temos a alternativa que possui uma antítese é. Então, lembrem aí as características de uma antítese. Letra A. Ele subiu no telhado nesta madrugada. Letra B. O vento sussurrava na noite fria. Letra C. Estou morrendo de medo. D. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Letra E.
Ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. Então, um minutinho aí para vocês pensarem em qual é a resposta correta. Já deu para pensar? Todo mundo sabe? Bom, parabéns para quem disse a alternativa D, porque aqui nós temos uma oposição de termos, de palavras, né? Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Sobre o eufemismo, estão corretas? Então agora nós vamos lembrar um pouquinho do que é o eufemismo. Então vamos ver aqui nas afirmações o que é correto sobre o eufemismo. Primeiro, figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão cuja principal intenção é expressar uma ideia com exagero? Não, falso, né, gente? Por quê? Qual que é a figura de linguagem que é tida como um exagero? A hipérbole, né? Pelo contrário, o eufemismo, ele tende a suavizar, né? Suavizar uma expressão que seja chocante. Então, essa alternativa aqui está falsa. Segundo, figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra palavra ou expressão considerada desagradável ou chocante? Beleza, isso mesmo, alternativa correta. Vamos lá. O eufemismo é uma figura de linguagem que, além de ser empregada para amenizar um discurso cujo conteúdo semântico seja mais pesado, também pode ser utilizada com certa comicidade na intenção do falante, denotando ironias e ideologias presentes no discurso? Sim, vocês lembram do exemplo que eu trouxe para vocês? Como que o cartunista Laerte, ele levou para a tirinha dele humor através do eufemismo? Então sim, o eufemismo ele também traz humor, né? Ele confere humor ao texto, à frase, né? E a alternativa é verdadeira. O eufemismo é a figura de linguagem mais adequada quando a intenção do falante é afirmar o contrário do que se diz, do que se quer dizer. E aí, o que vocês acham? Essa alternativa é falsa ou essa alternativa é verdadeira? Bom, de acordo com o que nós vimos hoje na aula, a figura de linguagem que afirma o contrário do que se pretende dizer é ironia. Então não trata de eufemismo. Então essa alternativa é falsa. Última alternativa, o eufemismo é um importante recurso para a construção de sentidos de um texto, pois existem situações em que é preciso substituir palavras que, historicamente, carregam em seu significado conotações negativas. Ok, verdadeiro, essa função do eufemismo, né? Então, aqui, a alternativa A é a opção verdadeira. Próxima atividade, aí eu trago para vocês uma questão que caiu em uma das provas do Enem. E aí nós temos Cidade Grande, de Carlos Drummond de Andrade. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe, tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem? Não. Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos? E aí, o que vocês acham? Não, né? Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica? Ok, é essa alternativa, né? Por quê? Aí entra a importância de se ter o conhecimento do mundo, porque Montes Claros é uma cidade pequena do interior de Minas. E aí, Carlos Drummond
fala dela como uma cidade grande, como se ela fosse uma cidade grande, falando que ela cresceu. Ele até chega a falar de um parentesco entre Montes Claros e Rio de Janeiro, que é uma cidade imensa, né? Conhecida, além de sua beleza, pela sua grandeza, pelas favelas, né, que existem no Rio de Janeiro. E aí ele mesmo diz que em Montes Claros há favelas, pelo menos 5 por enquanto. Então trata-se de uma ironia. Tranquilo? Então nós vamos finalizando por aqui hoje nossa aula. Espero que o conteúdo tenha sido produtivo para todos vocês e deixo com vocês aqui para finalizar o endereço eletrônico de alguns sites onde vocês vão encontrar exercícios sobre figuras de linguagem. Então que vocês pratiquem, façam bastante exercícios para que vocês fiquem familiarizados com as figuras de linguagem e possam aplicá-las tanto na comunicação oral quanto na comunicação escrita. Beleza? Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!